Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Tiaguinho, se quiser tirar o meu aqui, eu pego um bastão sem problema algum. Enquanto nós estávamos no momento de ofertório, é aqui? Tá bom. Enquanto nós estávamos no momento de ofertório, eu estava conversando com o pastor Marcelo. Que linda orquestra. Glória a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe a dedicação. Eu sei que são horas ensaiando, anos de dedicação, que Deus abençoe. Vocês são instrumentos de Deus para abrilhantar esse culto e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe grandemente. Bom dia, igreja, a paz do Senhor seja com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, em nome de Jesus. Você também que nos assiste, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta, na epístola de Tiago, no capítulo 1. Só para lembrar os irmãos, ou para quem não veio no domingo retrasado, no culto de Santa Ceia, eu iniciei uma série de mensagens baseada na epístola de Tiago. O Tiago, ele é irmão de Jesus. Os estudiosos têm essa epístola de Tiago como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. E nós estamos vendo aqui, Tiago, ele era um pastor e ele escreve essa carta para tratar de problemas cotidianos. Como um pastor vê as necessidades da igreja e ele trabalha com essas necessidades. E eu tenho certeza, queridos, que isso vai abençoar grandemente as nossas vidas. Então, Tiago, capítulo 1, quem achou, diz amém. Amém? Diz assim, a partir do versículo de número 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Amém? Até aqui, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai, nesta manhã, Pai. Que bom, que privilégio é nós estarmos aqui, podermos como igreja te cultuar, te adorar e exaltar o teu santo nome, Pai. Que a tua palavra venha de encontro, Senhor Deus, com o nosso coração e que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que possamos sair daqui transformados para a glória do teu santo nome. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Nós vimos na primeira mensagem que Deus, Ele prova a nossa fé com o intuito de gerar em nós perseverança para que possamos amadurecer na fé. Da mesma forma como, imagina uma mangueira, uma árvore, onde bate um vendaval e cai uma manga ainda verde. Uma vez que aquela manga ela cai do pé, ela jamais vai amadurecer. É verdade ou não é? Da mesma forma, quando nós somos provados, somos testados por Deus, quando nós irrompemos o processo que Deus quer trabalhar conosco, nós não conseguimos alcançar a maturidade que Deus deseja para as nossas vidas. Na segunda mensagem que foi ministrada no domingo à noite, do domingo retrasado, nós vimos que Deus ele concede sabedoria para todos aqueles que pedem com fé. Ora, mas para que nós precisamos de sabedoria? Sabedoria, ela é a prática correta da palavra de Deus. Uma pessoa ela é sábia não pelo fato dela conhecer muitas coisas, mas pelo fato dela aplicar corretamente no seu dia a dia a palavra de Deus. Então nós precisamos de sabedoria em todas as horas, em todos os momentos da nossa vida, mas principalmente nos momentos de provação.
Quando nós somos provados por Deus, momentos de luta, momentos de dificuldades, nesses momentos é natural que o nosso emocional ele fica à flor da pele. É nesses momentos que nós mais precisamos de sabedoria para sabermos lidarmos com essa prova, perseverarmos até o fim e aí sim sairmos maduros diante da vontade de Deus. Um segundo motivo pelo qual nós precisamos de sabedoria é justamente para nós vencermos a tentação. Esse é o tema da mensagem de hoje. Sabedoria para vencermos as tentações. Sem sabedoria, nós transformamos provações em tentações. Hernandes Dias Lopes, ele escreveu algo interessante sobre isso, e ele diz: uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Quando uma pessoa ela passa pela prova e age com sabedoria, agindo de acordo com a palavra de Deus, ela está agindo de forma madura naquela situação. Mas uma pessoa imatura, que não tem sabedoria, ao ser provada, ela terá um forte desejo de se livrar daquele sofrimento. E ela, por falta de sabedoria, ela vai tentar livrar daquele sofrimento da sua maneira, do seu jeito, não do jeito de Deus. E que forte desejo é esse? Qual é o nome disso? O nome disso é tentação. Quando nós somos provados por Deus, nós somos tentados a questionar o amor de Deus. Quantas pessoas, ao passarem por lutas e dificuldades, questionam falando assim: mas será que Deus de fato me ama? Olha o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Há pessoas que são tentadas em questionar a fidelidade de Deus. Nós vimos, alguns domingos atrás, o próprio João Batista, o maior profeta que já existiu, segundo o próprio Jesus disse, que ele criou certas expectativas, mas por estar encarcerado e por não estar entendendo o que Jesus estava fazendo, ele vem a questionar se Jesus de fato era o Messias, se de fato ele era Deus que havia prometido. Quando nós somos tentados, quando nós somos provados, quando nós não temos sabedoria e maturidade, nós somos tentados, às vezes, a questionar a ciência de Deus. Será que de fato Deus sabe o que está fazendo na minha vida? Será que isso é o melhor para mim? Será que o melhor para mim não é isso ou aquilo? E quando o primeiro caso, por exemplo, que nós vemos de provação e de tentação registrada nas Escrituras, acontece justamente no Jardim do Éden. Deus, ele não esconde a árvore do conhecimento do bem e do mal atrás de um arbusto. Deus não coloca num cantinho do jardim. Deus coloca a árvore no meio do jardim. E Deus, ele dá uma ordem. Ele diz o seguinte: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A prova consistia em ver se Adão e Eva permaneceriam fiéis e submissos à ordem de Deus. Mas por falta de sabedoria, o que era apenas uma prova transformou-se em uma tentação. E o que é pior, após a queda, quando Deus pergunta por que Adão agiu dessa forma, a resposta de Abraão foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. Ou seja, Adão não só transferiu a culpa dele para Eva, mas principalmente ele transfere a sua própria culpa para Deus. Perceba que ele fala: a mulher que tu me deste. E o raciocínio implícito de Adão nessa fala é: se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, esse erro, esse pecado, eu não teria cometido. E nós, como somos descendentes de Adão, filho de peixe, peixinho é, nós temos essa mesma tendência
de transferirmos, de justificarmos os nossos pecados, os nossos erros, atribuindo a tentação a Deus. É como quem diz: se eu não tivesse passando por isso, eu não teria agido daquela forma. Pessoas que justificam o seu erro, o seu pecado, dizendo assim: eu não tive escolha, eu tive que fazer isso. Outros, no entanto, falam assim: eu nasci desse jeito, Deus me fez assim, é por isso que eu faço isso ou aquilo. Então veja, irmãos, desde o Éden, o ser humano tenta transferir a sua culpa para Deus, e é exatamente isso que Tiago ele vem responder a essa distorção no versículo de número 13, dizendo: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Tiago ele apresenta duas razões pelas quais Deus não pode ser o autor da tentação. Primeiro é o fato de Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus ele não tem nenhuma, o pecado, o mal não tem nenhuma atração, algo que envolve a Deus. Deus é absolutamente santo, Ele é totalmente separado do mal. Ele é perfeito, Ele é correto, Ele é puro. Segundo motivo é que Deus ele não tenta ninguém. Se o mal não tem poder sobre ele, então Deus não seduz ninguém ao mal, ou seja, o caráter de Deus exclui totalmente essa possibilidade de Deus querer te arrastar para algo que é para fazer algo que é errado. Talvez você esteja se indagando aqui, mas pastor, qual é a diferença de provação e tentação? No grego, a palavra para provação e tentação é a mesma, mas ela se difere no contexto. Qual o contexto? A provação são testes que Deus ele propõe a nós para ver se nós seremos fiéis ou não. Lá na escola, no curso aqui na EduLife de novos membros, o irmão Sebastião, ele falou assim: olha, eu tenho dificuldade de entender o fato de Deus testar, porque Deus é onisciente. Quando Deus ele prova o nosso coração, não é para Ele saber como nós iremos reagir. Ele já sabe. Quando Deus colocou a árvore ali no jardim, Ele já sabia o que iria acontecer. Não era um plano B depois de enviar a Cristo, claro que não. Deus ele já sabia, Ele já sabe qual vai ser a nossa reação. A prova ela serve mais para nós mesmos, para revelar algo que está escuro, algo que está obscuro, algo que nós ainda não entendemos, e também para nos transformar. Então Deus coloca a prova, como por exemplo, a árvore no meio do jardim. Deus coloca a prova, como por exemplo, Ele fez com Abraão, pedindo para sacrificar o seu filho Isaque. Deus jamais queria que Abraão sacrificasse. Aquilo foi uma prova para ver se Abraão seria fiel ou não. Quando Deus ele fala em Deuteronômio 8:2, Ele vai falar para o povo de Israel: eu vos guiei até o deserto, eu vos humilhei para provar o vosso caráter, se vocês iriam me obedecer ou não. E toda aprovação ele tem esse intuito de nos aperfeiçoar, de nos preservar e nos fortalecer. Diferente da tentação, que não é enviado por Deus. A tentação é um convite para você desobedecer a Deus. A tentação por si só não é pecado. Jesus, ele foi tentado por Satanás, mas ele não pecou. Torna-se pecado, então, quando eu acato, quando eu recebo aquele desejo dentro do meu coração, eu acabo aceitando e agindo de acordo com aquele desejo. Se a tentação não vem de Deus, então da onde que ela vem? Tiago responde isso no verso de número 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. De onde vem a tentação e como que ela acontece? De acordo com esse texto, ela nasce na cobiça. A cobiça ela é um desejo pessoal. A cobiça ela é algo interno. É um desejo, uma vontade fora da vontade
de Deus. A tentação ela não vem de fatores externos que nos leva a pecar. Não é um mundo terrível, caído que nós vivemos hoje que nos leva a pecar. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo um irmão no gabinete e ele pegou o celular dele e ele apontou para o celular e falou assim: isso aqui é do diabo, isso aqui destrói as nossas vidas. Quase que eu falei para ele: então joga fora, irmão, destrói, não usa mais. E depois eu orientei, queridos, que não é o celular que nos leva à tentação. Pode ser um meio usado, pode ser, mas não é algo externo. Quando Adão e Eva foram tentados a comer do fruto proibido, aonde eles estavam? No paraíso, num lugar perfeito, em plena harmonia, em plena paz. Ou seja, não é o lugar, não é o ambiente. É por isso que o culpado do meu pecado não é Satanás, não é o ambiente, não são as circunstâncias, não é o seu cônjuge que não te deu atenção, não foi seu pai que te abandonou, não foi seu chefe que não valorizou. Quando eu peco, o culpado do meu pecado sou eu e mais ninguém. O que Satanás faz é ele pegar um cardápio, porque ele sabe dos seus desejos. Então ele pega um cardápio, ele coloca aquilo numa bandeja e ele fica passando de um lado para o outro, assim, para instigar você a se render àquele desejo. É igual o vendedor de milho na praia. Vocês já perceberam o vendedor de milho? O que eles fazem? Ele vem com o carrinho dele, ele vai assim em frente da sua barraca, aí ele fala assim: ó o milho, ele pega a tampa e ele abana assim, para aquele cheiro, ó o milho, e aquele cheiro vem, e aquilo é verdadeiramente tentador, é ou não é? Tem 3 coisas que eu posso não estar com fome, mas pelo cheiro eu tenho vontade de comer. Um deles é milho cozido, o outro é pipoca e cheiro de churrasco. Ô gente, você pode estar com o buchinho cheio, né? O umbigo está quase desatando nó ali, mas você sentiu o cheirinho, dá vontade de comer. É isso que o inimigo faz, mas a tentação, ela vem de nós. Então, em primeiro lugar, nasce de um desejo, de uma cobiça, algo dentro de nós. O segundo estágio é o engano. Ele diz que quando esta, se referindo à cobiça, o atrai e o seduz. E Tiago, ele usa 2 figuras para ilustrar o engano da tentação. A primeira figura é do caçador que usa uma armadilha, aquela armadilha que vem para te atrair. A segunda figura é de um pescador que coloca aquela isca no anzol, para que fazer com que aquele peixe venha sendo atraído, seduzido por aquilo e venha abocanhar. É igual uma história que eu já contei aqui há um bom tempo atrás, daquele criador de porcos, que dava comida para o seu porco e aquele porquinho, nossa, meu chefe, ele é muito bom, meu patrão é muito bom, ele sempre dá comida para mim. Um dia aquele patrão, ele abre a porteira e aquele porquinho, meu patrão, ele cuida tão bem de mim, ele me põe em liberdade. E o chefe dando comidinha para ele e o porco seguindo, e ele coloca uma rampa para a sua caminhonete e o porquinho comendo e falando: olha, meu patrão é tão bom, ele cuida tão bem de mim, ele até me leva para passear. E mal sabia ele que o dono estava levando aquele porco para o matadouro. É assim que o engano do pecado nos faz, do engano da tentação nos faz. Ele faz com que a gente crie em nós uma falsa sensação que se eu tiver aquilo, eu serei feliz. Que se eu cometer aquele ato, isso vai me trazer prazer. Que se eu fazer aquilo lá, isso vai me trazer satisfação. Ou se eu tiver aquilo, eu vou me sentir seguro. É igual, aqui a velha guarda que vai lembrar, da propaganda do cigarro. Não sei se vocês lembram, principalmente do Marlboro, eu lembrava muito bem, que na propaganda do Marlboro era aquele homem andando de cavalo, naquelas planícies, aquelas paisagens lindas. Depois ele descia do cavalo, pegava um cigarro, e quem assistia aquilo passava a sensação do que? De liberdade. Se eu fumar um cigarro, eu vou ter essa sensação de liberdade. E a verdade, a gente já sabe que aquilo vai estar aprisionando a pessoa na escravidão do vício. E aqui, queridos, até esse estágio da tentação ainda não é pecado. Ser tentado não é pecado. O problema é quando esses desejos da nossa carne
são acolhidos, são alimentados no nosso coração, então é aí que o pecado ele nasce, e é exatamente isso que Tiago explica no verso de número 15. Acompanha comigo, ele diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, ele muda a figura da armadilha e do anzol para a figura do nascimento de um bebê. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Uma vez que você acata aquela vontade, você aceita aquele desejo, quando você cede à tentação, é aí que o pecado ele nasce. E nós sabemos em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a... Ou seja, o pecado ele não aparece do nada. Ninguém pode falar, quando eu vi eu já pequei. Não. O pecado ele é gerado, ele é desenvolvido, há todo um processo nisso. E muitos estudiosos entendem que Tiago, ao descrever esse processo, essas etapas, ele está mostrando o mesmo caminho de queda que Adão e Eva sofreu. Acompanha comigo, por exemplo, em Gênesis 3, versículo 6, ele vai dizer assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, o que é isso? É a atração. Ela está sendo atraída nesse momento. Esse é o melhor momento dela falar, opa, peraí, deixa eu parar de olhar. E aqui, esse versículo já é descrevendo depois que a serpente falou para Eva que se comer daquele fruto, ela seria como Deus. E ela continua, a árvore desejável para dar entendimento. Veja, desejável, perceba o desejo nascendo no coração de Eva. Aí ele continua assim, tomou do seu fruto e comeu. Aí é a ação. Ali ela cometeu o pecado. Agora acompanha comigo em Romanos, capítulo 5, verso 12. Ele vai dizer o seguinte: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está se referindo a Adão, e pelo pecado veio a morte, o que é isso? É a consequência do desejo, da concepção, do pecado em si e a consequência que é a morte. Talvez vocês vejam assim, mas isso aí é uma coincidência. Então vamos ver um outro caso, que é o caso de Davi com Batseba. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, vai dizer assim: uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Ali começa a atração. Quando Davi ele olha Batseba tomando banho, a primeira coisa que ele deveria fazer era dar um passo atrás e falar, opa, deixa eu olhar para outra coisa. Queridos, a tentação ela nasce no coração e ela precisa morrer no coração. Quando Davi ele vê e vem aquela atração, esse era o melhor momento da pessoa dar um passo atrás e falar assim, deixa eu cortar esse pensamento. Mas ao contrário disso, Davi ele alimenta o seu desejo. Veja o verso 3, ele diz, Davi mandou perguntar quem era. Ou seja, Davi ele não conteu o seu desejo, ele alimentou o seu desejo. E no verso 3 ele vai dizer, verso 3, Davi perguntou quem era, e no verso 4, corrigindo, então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Exatamente, aqui é a ação, é o pecado, é igual Tiago tinha descrito. O desejo ele nasce do nosso coração. Uma vez que ele é concebido, ele é alimentado, você pratica, nasce o pecado e isso culmina na morte. E aí, Tiago, ele nos exorta exatamente a isso, ele vai dizer no verso de número 16, voltando agora a Tiago 1,16, não se enganem, amados irmãos. O pecado, ele sempre produz duas mentiras no coração do homem. Por isso que Tiago, ele fala isso. A primeira mentira é a mentira do próprio pecado. O pecado, ele nos passa, como eu havia dito, essa falsa sensação de que se eu cometer aquilo,
isso vai me beneficiar, isso vai me fortalecer. Se eu tiver aquilo, isso vai me trazer segurança, isso vai me trazer felicidade. É o engano, é igual a propaganda do cigarro que eu havia comentado, mas o resultado final é a morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A segunda mentira que o engano ele traz sobre a tentação e o pecado é a mentira do próprio Deus. Ela nos engana, é uma mentira sobre Deus. O pecado ele tem o poder de distorcer a nossa visão de quem Deus é. Ela faz a pessoa pensar que às vezes Deus não é bom. O pecado ele nos engana e nos faz pensar que Deus ele está privando a nossa liberdade. Quantos de nós já não fomos taxados por caretas, por não bebermos, por não fumarmos, por não nos divertirmos como o mundo acha que é diversão? Quantas pessoas acham que ser crente não é ser feliz? Que grande mentira. O pecado, ele faz com que faz com que a gente ache que Deus não quer a nossa felicidade. Quantos pensam assim, se Deus de fato quer me ver feliz, por que Ele não me deixou fazer isso, ou viver aquilo, ou aquilo outro? Tudo isso é uma mentira. Foi exatamente essa mentira que foi contada no Éden. E por isso que Tiago, ele corrige essas mentiras, dizendo no verso de número 17, dizendo assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Tiago, nesse versículo, lhe conta 3 verdades acerca de Deus. A primeira delas é que Deus é a fonte de tudo que é bom. Tudo que é verdadeiramente bom está em Deus. É de Deus que vem a salvação, é de Deus que vem a paz, é de Deus que vem a luz, é de Deus que vem a alegria, é de Deus que vem tudo aquilo, o amor, a paz, tudo que é de bom que você pode querer nesse mundo. Tudo isso tem origem, a fonte está em Deus. A segunda verdade que ele conta é que Deus é o Pai das luzes. Essa expressão está apontando para Deus como Criador dos astros, do sol, da lua, das estrelas. Mas o que ele quer dizer implicitamente é que Deus é quem é o Pai e é toda a fonte de luz, tanto moral como também espiritual. É Deus quem ilumina o nosso caminho, é Deus quem traz clareza para a nossa vida, é Deus quem traz sentido para a nossa existência. Eu tenho certeza que isso aconteceu quando você se converteu. Eu tinha uma concepção totalmente diferente do que era mundo, mas quando eu tive o encontro com Deus, quando Deus abriu os meus olhos, eu comecei a olhar o mundo de uma outra maneira, como se o mundo tivesse mudado e eu conseguisse ver as mesmas circunstâncias com um olhar totalmente diferente. Eu já contei isso algumas vezes, mas eu me converti na adolescência, mas antes disso eu achava que eu não tinha pecado. Meu irmão foi um usuário de droga por muitos anos, roubava meus pais, fazia coisas terríveis, foi preso várias vezes. E eu me comparava com meu irmão e eu falava assim, não, eu não tenho pecado. Até que um dia, quando eu me entreguei, eu lembro do dia que eu entreguei minha vida para Cristo num culto, eu levantei as minhas mãos, eu entreguei a minha vida. Eu voltando daquela igreja que era um pouco distante da minha casa, e eu andando, queridos, a sensação que eu tinha é que Deus tinha ligado um holofote sobre a minha vida. E Deus estava mostrando todas as minhas impurezas, os meus pecados, e eu lembro que estava com vários amigos andando, e eu fui calado, pensando, meu Deus, eu preciso parar com isso, preciso parar com aquilo, isso aqui está errado na minha vida, isso aqui, por quê? Porque é de Deus quem vem a luz, é Deus que ilumina a nossa vida. E a terceira verdade que Tiago ele conta aqui, que isso eu gosto muito, é que Deus ele não muda. Ele diz, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Ao contrário dos astros que mudam, que giram, que produzem sombras, Deus, ele não muda.
Ele é o mesmo que era, Ele é o mesmo que é, e Ele será eternamente. Esse Deus que é bom, Ele continua sendo bom em todo tempo. É por isso que eu sempre corrijo quando alguém fala assim, Deus foi muito bom comigo. Eu falo, Deus não foi, Ele é. Amém? Ele não foi bom, Ele é e vai continuar sendo bom sobre a sua vida. Você crê que Deus é bom? Você crê que tudo que Deus faz é bom? Você crê que Deus ele não muda? Então, queridos, eu tenho uma boa notícia para você. Porque, de acordo com aqui Tiago, verso 18, ele vai dizer assim, que pois segundo o seu querer, Ele nos gerou a mim e a você, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Queridos, veja que segundo o seu santo querer, Deus nos gerou pela sua palavra, trazendo vida. Perceba o contraste que Tiago está trazendo aqui. De um lado ele fala que o nosso desejo, nossa carne, nosso coração, ele gera a tentação, gera o pecado e o pecado gera a morte. Mas Deus, segundo a sua vontade, ele gera vida pela sua palavra. É igual em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis mostra que Deus decidiu criar o mundo, criar os céus e a terra. Deus decidiu criar a mim e a você, e Ele fez isso pelo poder da sua palavra. O que Tiago está dizendo é que um dia o pecado entrou no mundo e gerou a morte, mas assim como Deus disse na criação, haja luz, um dia o Senhor falou para esse vale de ossos secos, haja vida. Um dia o Senhor ele olhou para você, Ele gerou em você e Ele falou, haja vida. Haja vida, haja vida, haja vida. É por isso que esse culto não é uma reunião de moribundos. Aqui há vida, aqui há liberdade, porque o Senhor é quem nos gerou, foi o Senhor que nos formou, e Ele fez isso pela sua santa vontade, segundo o seu querer. Você pode dar um glória a Deus? Enquanto o pecado ele destrói a vida, a palavra de Deus, ela cria vida em nós. Talvez você se pergunte, pastor, como a palavra de Deus gerou vida em mim? João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Um dia, aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele habitou entre nós. Ele nunca pecou, mas Ele tomou sobre si o meu e o seu pecado, e Ele morreu em nosso lugar. Mas Deus o ressuscitou e o colocou, Ele está sentado hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aleluia! Por meio de Cristo, Deus transforma pecadores mortos em novas criaturas. Jesus é a razão de estarmos aqui reunidos, de não como um monte de moribundos, como eu disse, mas vivos para glorificar e adorar o teu santo nome. Amém, queridos? Lembra que ele fala assim que toda boa dádiva vem de Deus. Sabe qual é a maior dádiva que veio de Deus? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você crê nisso? Amém? Se coloca de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Para finalizarmos, eu gostaria de voltar um pouquinho na história de Davi com Batseba. Nós vimos que Davi, ele caiu em um profundo pecado. Além daquele pecado, ele cometeu uma sucessão de erros terríveis, de mentiras, até mesmo de assassinato. Mas ao olharmos para a história de Davi, talvez você se questione, mas se o pecado gera morte, por que Davi ele não morreu? Por que não morreu talvez espiritualmente? Por que ele continuou ali? E é nisso que eu quero trazer para você. Quando Natã ele vai
repreender Davi e mostrar a Davi o seu pecado, naquilo que ele havia falhado. A palavra de Deus diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, veja a reação de Davi ao reconhecer o seu pecado. Ele diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Naquele exato momento, Davi ele não dá desculpa. Davi ele não fala: mas se não fosse Batseba está nua, tomando banho naquele horário. Ele não fala isso. Ele reconhece o seu pecado. Eu pequei contra o Senhor. Agora veja, querido, a consequência. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. E aqui, queridos, eu quero concluir fazendo 3 aplicações muito importantes para mim e para a sua vida. Nós vimos que Davi, ele tratou o seu pecado, ele reconheceu, mas se fosse o contrário disso, o pecado não tratado, ele conduz à morte. Morte espiritual e morte eterna no juízo final. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. Não é o fato de você estar vindo na igreja, não é o fato de você ler a Bíblia. Se você aceitou o pecado na sua vida, se você está vivendo em pecado, a consequência desse pecado, a Bíblia diz, não é o Gustavo, é a morte. Segunda aplicação que nós vemos desse estudo é que o arrependimento ele traz perdão, ele evita a morte, mas ele não remove as consequências. Natã ele fala para Davi, por causa disso, a espada não se apartará da sua casa, e o filho que você teve, ele morrerá. E isso, querido, nos ensina algo muito importante. Quanto mais nós adiamos o arrependimento, mais o pecado se multiplica e mais dolorosa se torna as consequências. Por isso, queridos, o quanto antes, se você reconhece o pecado na sua vida, você não pode deixar isso para amanhã. Não, tem que resolver umas coisas, na semana que vem eu vou fazer isso. Não, isso é para hoje. Hoje eu preciso tomar uma mudança. Vai ter consequências? Teve, o pecado foi. Mas é melhor você sofrer as consequências do que você sofrer eternamente no lago do fogo, que é a morte eterna. Em terceiro lugar, quem confessa e abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais se dará bem na vida, jamais será feliz. Quem encobre as suas transgressões jamais será bem-sucedido. Mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. E aqui que está a boa notícia do Evangelho. O pecado ele gera morte, mas Deus gera vida por meio do seu Filho Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo exatamente para isso, para perdoar os pecadores, para restaurar vidas que estavam destruídas pelo pecado, para transformar mortos espirituais em novas criaturas. É por isso, queridos, que se o Espírito Santo está mostrando algum pecado na sua vida, no seu coração, não encubra, não dê desculpas, não tente achar justificativas e não adie essa decisão para outro momento. Faça como Davi fez: pequei contra o Senhor, e corra para Cristo. Você pode ter certeza que Cristo não vai estar com o dedo apontando para o seu pecado, para o seu erro, para a sua falha. Você vai encontrar Ele de braços abertos para te receber, para falar: filho, foi por isso que eu morri, para restaurar a sua vida, para tirar você do pecado e te dar uma nova vida, para que você viva em comunhão comigo para todo sempre. Foi por isso que Cristo veio. Há um ditado que diz que o que segurou Jesus na cruz não foram aqueles cravos, aqueles pregos, mas foi o amor dele por mim e por você. Por isso eu te convido a fechar os teus olhos nesse momento. Eu convido você a examinar-se a si mesmo.
a pedir que o Espírito Santo sonde o seu coração, para que Ele analise a sua vida e mostre se há algum caminho mau. Se você reconhece que há algo que você está praticando, há algo que você está vivendo, que isso é errado, que isso é pecado, que isso é contrário à vontade de Deus, esse é o momento de você confessar ao Senhor. É fazer como Davi: pequei contra o Senhor, mas eu me arrependo. Mas hoje eu quero deixar isso. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje o Senhor, Ele quer trocar as suas vestes, vestes que estão sujas, por vestes limpas, vestes novas. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus não te criou para você viver longe dEle, separado dEle, não. Ele te criou para viver uma vida abundante, que só é possível se você viver na presença do Senhor. Se você tem e deseja pedir perdão para o Senhor e você reconhece os seus pecados, e quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu convido você a colocar a mão no seu coração nesse momento, enquanto eu oro. Amado e querido Deus, Pai de amor e graça, nessa manhã nós reconhecemos os nossos pecados. O Senhor conhece, ó Deus, tudo aquilo que fazemos, falamos, pensamos. O Senhor conhece o nosso coração. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, porque eu sou falho, eu sou pecador e eu não quero, Senhor, te desagradar. Eu não quero, Senhor Deus, me afastar de Ti, pelo contrário, eu quero ter uma vida de intimidade contigo. Eu sou grato pelo que o Senhor fez na cruz por mim. Eu não quero que o Teu sangue seja derramado em vão, não, Senhor, por isso te peço, lava-me com Teu sangue, purifica-me, Senhor Deus, para que eu seja uma nova criatura, para que eu seja transformado, para que eu viva em comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, por cada irmã, que com sinceridade está nesse momento reconhecendo o seu pecado. Que o Senhor perdoe, que o Senhor lave, que o Senhor mude essas histórias, faça algo novo em nome de Jesus. Derrama as bênçãos espirituais sobre essas vidas, sobre essas famílias, sobre esta casa. Quebranta, Senhor Deus, os corações endurecidos. Faça algo novo em nossas vidas. Nós te amamos, nós te confessamos, nós te adoramos para todo sempre. Assim nós oramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém.